e foi buscar esse título do Sul-Americano Sub-20. Tem tiro de meta o Paraguai. O Rasmarin não quer mais jogo, vai levantar para o campo de ataque. Restando poucos minutos para o final da partida. Uma grande vitória da seleção paraguaia, que havia batido o Uruguai por 1-0 no meio da semana. Consegue mais uma vitória e quer o quarto gol. Quem sabe com o Figueiredo. A bola não chegou nele. Aperta a marcação. Tem apenas arremesso lateral Argentina para ser cobrado. Ramon Menezes chegando ao seu bicampeonato sul-americano. Trabalho contestado do Ramon Menezes, mas vai somando títulos e vai ganhando fôlego. É papo pra gente bater depois do jogo com o Marcelo Raed durante a cerimônia de premiação. A gente pode avaliar um pouco do trabalho do Ramon Menezes, tudo que falta. Às vezes falta um pouquinho mais de ousadia, tem que soltar mais o time. Chega metendo um bico. O Paoli joga pela lateral. A Argentina ainda tenta o empate. Um pouco abatida, não poderia ser diferente, mas não desiste. Etcheverry joga para o meio. O Paraguai não tem tanta pressa assim para sair jogando no campo de ataque. E os jogadores brasileiros seguem cantando. Demonstrando toda a sua torcida. A cada movimento do Paraguai no campo de ataque vem um grito de incentivo na arquibancada. Mais uma falta agora em cima do Fretes. Aí o capitão Etcheverry. Vem abatido o Etcheverry como capitão da equipe. Vem de novo o Paraguai. Vai buscando o quarto gol. Vai ali do meio da rua. A batida saiu torta. Pegou na orelha da bola. Não conseguiu a boa finalização. Gomes Peralta. Joga pela linha de fundo. Vai terminar o jogo. 49 minutos e 30 segundos. 30 segundinhos. O árbitro prometeu jogar até os 50. Para soltar o grito de campeão. Brasil, campeão do Sul-Americano Sub-20. Na liderança isolada, não deu para a Argentina na última rodada. Ninguém contava com essa vitória do Paraguai. E o Brasil canta. Bicampeão, com gritos de bicampeão na arquibancada. Jogadores brasileiros fazendo a festa no Estádio Olímpico. Apita o árbitro. Termina o Sul-Americano Sub-20. E aí, da arquibancada mesmo, que os jogadores do Brasil fazem a festa. Com a derrota da Argentina, o Brasil termina na liderança isolada e é campeão do Sul-Americano Sub-20. 3 para o Paraguai, 2 para a Argentina. Luca Quimé, Caballero, Diego León marcaram os gols do Paraguai. Carrizo por 2 vezes tentou colocar a Argentina no jogo, mas ficou devendo uma grande atuação argentina. E o Brasil, Marcelo Raed, a gente pode dizer que o título ficou em boas mãos ou dá até para dizer que é um título surpreendente por tudo que aconteceu ao longo da trajetória nessa campanha do Brasil? Antes de mais nada, parabéns aos jogadores da seleção brasileira que conseguiram modificar a história deles durante a própria competição, conseguiram sair com o título do Sul-Americano, mesmo depois de abrir a competição com 6-0 para talvez o maior rival da rivalidade do futebol mundial entre seleções, Brasil e Argentina. O Brasil perdeu a primeira rodada por 6-0 para esse time aí do Carrizo, que sai chorando pela perda do título. E no final da competição é a seleção brasileira quem vai levantar o caneco. Então parabéns aos jogadores que conseguiram reescrever a própria história durante a competição. Parabéns ao Branco, coordenador de base da seleção brasileira, um cara super vencedor, que campeão do mundo em 1994,
que está lá no comando da seleção de base como coordenador, ao Ramon Menezes, que conseguiu refazer o time, modificando a maneira de jogar e deixando a equipe extremamente competitiva. E no final de tudo, Leandro, é campeão aquele que faz mais pontos, ou que no critério de desempate consegue ser superior aos seus adversários. Então, independente do que aconteceu na primeira rodada do Sul-Americano Sub-20, no hexagonal final a seleção brasileira foi a melhor e sai daí com o 13º título da competição. Tem vezes que o futebol você tem que competir. A seleção brasileira começou o Sul-Americano tentando jogar bola, tomou 6-0 da Argentina, conseguiu modificar para um time extremamente competitivo e vai levantar o caneco daqui a pouquinho na tela do Sport TV. E a gente viu há pouco aí uma imagem até comovente do Carrizo, o número 7 da Argentina, que marcou 2 gols no jogo. E é uma imagem que significa muito, porque para quem desmerece, para quem fala que o Sul-Americano Sub-20 não é importante na carreira desses atletas, né? Alguns clubes, a gente entende a questão também do calendário, que não liberam, mas como significa, né? O Carrizo queria muito esse título. E como significa também para os jogadores paraguaios. E fazem festa de campeão. Por quê? Porque o Paraguai está no Sul-Americano Sub-20. E foi outra seleção que deu a volta por cima depois de um começo muito ruim, depois de uma goleada por 6-0 para o Uruguai na primeira fase. O Paraguai chegou desacreditado no hexagonal, enquanto você revê os gols do jogo, o primeiro do Luca Quimel, o segundo do Cabadeiro. O Paraguai chegou desacreditado no hexagonal, foi somando pontos. O Uruguai não se encontrou e quem ficou com a vaga para o Mundial do Chile foi a seleção do Paraguai. Os gols do jogo, o primeiro da Argentina, o segundo validado também após a revisão do VAR num chutaço do Carrizo. Acho que no jogo hoje o Carrizo foi o que mais tentou do lado da Argentina. Não dá para reclamar de falta de vontade. E aí o terceiro gol, que significa muito essa desatenção da Argentina, como estava dispersa o gol do Diego León sozinho ali para completar para o fundo da rede. Vamos ver a classificação final do Sul-Americano Sub-20. Brasil campeão na primeira posição com 13 pontos. A Argentina termina na segunda posição, somando 10 pontos. A Colômbia na terceira com 9 pontos. O Paraguai na quarta posição também com 9 pontos. Uruguai e Chile apenas um pontinho se despedindo, mas o Chile tem a vaga no Mundial Sub-20 porque é o país sede e tem direito a disputar a competição. Marcelo Raed, vamos falar um pouco da vitória do Brasil. Um pouco mais cedo o Brasil venceu o Chile por 3-0 até os 28 minutos do segundo tempo. A partida estava empatada e aí a gente tem os gols na tela. Como o Brasil foi construindo essa vitória, o David Washington, hein? Nesse chute, contou com a ajuda também do goleirão, que não conseguiu fazer o corte e o Brasil marcava o primeiro. Mas o Brasil foi mais uma vitória daquelas no estilo Ramon Menezes, onde a seleção brasileira, se não fez um futebol brilhante, conseguiu demonstrar segurança para ir marcando os seus gols e ficou com o título, resultado construído no final do jogo. Fez 1-0 ainda com 11 contra 11, depois teve a vida facilitada com os jogadores da seleção chilena, um jogador da seleção chilena expulso, aí a seleção brasileira foi toda para o ataque, conseguiu 3-0, e eu acho que esse 3-0 modificou um pouco ali também o estado mental dos jogadores da seleção argentina, que entraram em campo para uma partida decisiva muito mal. O primeiro tempo da seleção paraguaia foi um primeiro tempo acima da média, conseguiu ali neutralizar a seleção argentina, jogou muito desde o primeiro tempo a seleção paraguaia e depois ficou muito difícil para a Argentina correr atrás do resultado. Que não conseguiu saber jogar o jogo decisivo, e é uma seleção brasileira que hoje sai aí do estádio na Venezuela com o 13º título de Sul-Americano Sub-20. Pode não ser a geração mais talentosa que a gente já viu na categoria Sub-20 nos últimos anos, mas ainda assim é uma seleção que vai voltar para casa com o troféu, merecido troféu da seleção brasileira, campeã do Sul-Americano Sub-20. E a gente tem alguns nomes que podem serem sacados aqui individualmente dessa seleção brasileira. O Pedrinho fez um sul-americano interessante. Um articulador, jogador que teve passagens pelo Corinthians, vai colocando o seu nome aí na história do futebol brasileiro.
Eu gostei muito do goleiro do Corinthians também, o Felipe Longo, entrou bem durante a competição e conseguiu dar segurança defensiva. O Igor Serrote, lateral direito do Grêmio, também fez uma competição muito segura defensivamente. É dele, inclusive, o passe para o gol do Ryan no empate, que deixou a seleção brasileira com possibilidade de título nessa rodada final, no empate 1-1 contra a Argentina. Gostei muito da competição do Iago, zagueiro do Flamengo. Desde que entrou, deu segurança defensiva para a seleção brasileira. O Pedrinho, que você já citou. O Gustavo Prado, do Internacional, um jogador de muita força física. Agora, para mim, o melhor jogador da seleção brasileira em todo o torneio. Tecnicamente, o cara que a gente entende que é o melhor ali, que vai conseguir ter uma carreira um pouco mais longa, inclusive vestindo a camisa da seleção brasileira, é o Breno Bidon. Breno Bidon, para mim, é um baita jogador de meio de campo. Foi muito importante, talvez não tenha sido o mais brilhante da seleção brasileira em todo o torneio, porque em determinado momento a seleção brasileira, a bola quase não passava pelo setor de meio de campo. Era uma seleção que jogava muito em transição, então a bola saía do sistema defensivo já para os jogadores de ataque. Mas o Breno Bidon fez uma campanha, quando ele tocava na bola, você sentia que tinha alguma coisa diferente. Para mim, esses foram os grandes destaques. Felipe Longo, goleiro do Corinthians, Igor Serrote, lateral direito do Grêmio, Iago, zagueiro do Flamengo, Breno Bidon, volante do Corinthians, Pedrinho, jogador do Zenit, e Gustavo Prado, jogador do Internacional. A gente lembra ainda que essa geração poderia contar, por exemplo, com o Estevão. Mas claro que a questão do calendário, os clubes é difícil, a gente entende também a questão da comissão técnica, que prefere dar rodagem durante os campeonatos estaduais. O Estevão é um jogador que vai embora no meio do ano.